Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre cada um de vocês, inundando seus corações com esperança renovada e força divina. Sejam muito bem-vindos ao canal Além do Véu Espiritual, o seu refúgio para mergulhar nas profundezas da fé e da intimidade com... Antes de entrarmos no tema de hoje, eu te convido a um momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com corações humildes. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade que liberta, que remova toda a cegueira espiritual e que cure as áreas feridas da nossa alma. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas vivida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos falar sobre algo que tem aprisionado muitos cristãos sinceros, que nos faz cair repetidamente, mesmo desejando agradar a Deus. O problema não é você cair. A palavra de Deus nunca afirmou que o justo não cairia, mas sim que ele se levantaria. Em Provérbios 24:16 está escrito: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. A queda, portanto, não é o fim da caminhada. O verdadeiro problema começa no que acontece dentro de você depois da queda. A culpa se instala como uma voz silenciosa, constante, acusadora. Ela não vem apenas como remorso, mas como identidade. Ela tenta convencer você de que o erro define quem você é. Isso é perigoso, porque quando o erro vira identidade, a graça perde espaço. A importância desse versículo é nos lembrar que Deus já previu a queda, mas também garantiu a restauração. O ciclo não se rompe evitando cair, mas aprendendo a se levantar da maneira... A culpa cria a ilusão de arrependimento, mas ela não liberta. O apóstolo Paulo explica isso claramente em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui existe uma distinção essencial. A tristeza, segundo Deus, leva à mudança, à reconciliação e à vida. Já a culpa, essa tristeza do mundo, paralisa, afasta e mata espiritualmente. Muitos cristãos vivem se punindo, acreditando que sofrer emocionalmente é sinal de santidade. Mas a Bíblia nunca ensinou que a dor purifica. Ela ensina que o arrependimento transforma. Quando você confunde culpa com arrependimento, você entra num ciclo onde se sente indigno de orar, indigno de ler a palavra e indigno de se aproximar de Deus. Quando a culpa governa, você começa a se esconder de Deus, assim como Adão no jardim. Em Gênesis 3:10, Adão diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Observe que o pecado já havia ocorrido, mas o que afastou Adão foi a vergonha. A culpa gera medo e o medo gera afastamento. Isso é exatamente o oposto do que Deus deseja. O Senhor não chama Adão para destruí-lo, mas para restaurá-lo. A importância desse texto é nos mostrar que a primeira reação humana após o pecado, se esconder, mas a primeira reação divina é buscar. Quando você vive dominado pela culpa, você repete o padrão de Adão, se esconde daquele que pode te curar. A culpa também faz você tentar pagar pelo erro, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Isso é extremamente sério. Em Hebreus 10:14 está escrito: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quando você insiste em se punir, você está, ainda que sem perceber, dizendo que a cruz não foi suficiente. A importância desse versículo é estabelecer um fundamento inabalável: o pago. Você não foi chamado para pagar, mas para viver. A culpa diz: você precisa sofrer mais, mas a graça diz: está consumado. Enquanto você tentar vencer o pecado se odiando, você continuará fraco. A força espiritual nasce da identidade de alguém perdoado, não de alguém condenado. A libertação começa quando você entende que Deus não te chama para pagar pelo erro, mas para sair dele. Romanos 8:1 declara com clareza: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Isso não é permissão para pecar, é libertação para mudar.
A importância desse versículo é destruir a base do ciclo da culpa. Onde não há condenação, o pecado perde força. Onde não há condenação, o inimigo perde argumento. A culpa mantém você olhando para trás, a graça te chama para frente. Cair para frente significa aprender, ajustar e continuar. Cair para dentro significa se afundar na vergonha e repetir o erro como anestesia emocional. Jesus nunca tratou pessoas quebradas com culpa, mas com verdade e... Em João 8:11, após libertar a mulher pega em adultério, ele diz: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Observe a ordem. Primeiro, ele remove a condenação. Depois, chama a mudança. A importância desse versículo dentro do nosso tema é clara. A transformação só acontece depois que a condenação é removida. Muitos tentam viver o não peques mais sem antes receber o nem eu te condeno. Isso gera fracasso espiritual. Jesus sabia que sem graça não há força para a santidade. Quero te convidar agora a um momento final de oração. Senhor Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes temos vivido presos à culpa, tentando pagar por erros que o Senhor já perdoou. Hoje nós entregamos essa culpa diante da tua cruz. Cura nossa mente, restaura nossa identidade e nos ensina a viver não como escravos do passado. Que o teu Espírito Santo nos conduza em liberdade, verdade e transformação diária. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, permaneça conosco aqui no Além do Véu Espiritual, porque no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais e falar sobre algo decisivo. Deus já te perdoou, mas você não se perdoa. Que o Senhor te conduza até o nosso próximo encontro Além do Véu.